Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nós estamos dando início a mais um culto online. Nós estamos aqui em Lisboa, na IEFA, Igreja Evangélica da Família. Eu sou o pastor Renato Braz e nós então agora vamos passar um tempo junto com você. Nós estamos enfrentando um tempo de confinamento em Portugal e estão suspensos as celebrações e, portanto, as igrejas não estão com a possibilidade de ter o culto presencial. Então, cada comunidade tem o desafio de trazer uma palavra pela internet. Nós estamos então nesse momento falando com aqueles que participam dessa comunidade conosco e também estamos abertos publicamente para talvez você que nos achou ou que de repente está acompanhando a nossa ministração. Quero desejar boas-vindas a você, que saiba que não há acaso. Deus tem propósito na sua vida. E se você nos achou por acaso, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E talvez essa palavra é para você. Muito bem. Eu gostaria então que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia, Velho Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estudar do versículo 1 a 8. No entanto, nós vamos fazer a leitura do versículo 4, 5, 6 e 7. Mas mantenha a sua Bíblia aberta e nós então vamos estudar este capítulo. Muito bem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, 5, 6 e 7. Olha só o que está escrito. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido ainda será o seu caminho. Oramos. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Tua palavra está aberta mais uma vez nessa manhã, Senhor. E eu te peço com toda a humildade que eu diminua e que tu cresças em mim. Espírito Santo, toca nos meus lábios, toca na minha boca, toca na minha mente, toca no meu coração. Faz de mim a tua vontade e o teu querer. Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida. Que o Senhor possa, Senhor, fazer de mim a tua vontade, o teu querer. Senhor, que eu seja um porta-voz da tua palavra neste dia. Senhor, que eu possa também me animar, que esse texto possa também me trazer esperança. Senhor, que tudo que vem sobre mim possa vir sobre aqueles que me ouvem. Senhor, que o meu coração e o coração desses ouvintes possa neste dia ser terra fértil e que a semente que é a tua palavra possa frutificar em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
nós, seres humanos, em algum momento das nossas vidas, estamos sujeitos a passar por momentos de grande tristeza. São momentos que nós sentimos um profundo descontentamento com a vida. Nós podemos ficar tristes devido a um problema crônico de saúde, devido a uma desilusão amorosa, uma situação de divórcio. Podemos ficar tristes devido à perda de um ente querido, uma pessoa que a gente amava, que a gente estimava. Podemos ficar tristes e decepcionados com problemas financeiros ou pessoais. Ou seja, eu e você, todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós podemos passar por situações de tristeza. Mas eu quero, à luz das Sagradas Escrituras nesse dia, trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que você que está triste possa se levantar nesse dia e retomar o seu caminho e perceber que você ainda tem muita coisa para fazer, que você tem ainda um longo caminho a percorrer. E baseado nesse texto que nós lemos hoje, que fala sobre o personagem desse dia, Elias, eu quero provar para você que eu e você somos humanos e muitas vezes nós ficamos tristes, mas Deus nos ajuda a levantar. Muito bem, a história de Elias, que é retratada aqui no capítulo 19, começa um pouco antes, a partir do capítulo 17. Israel está passando por um período de grande seca e estiagem. E Elias, como profeta de Deus, ele profetiza ao rei Acabe que na terra nem orvalho mais iria cair, não iria mais chover. E aquela nação está passando por um período de desobediência a Deus. E então Elias profetiza: olha, não vai chover mais, nem uma gota de orvalho vai cair. E por causa então desta profecia de Elias por rei Acabe, ele tem que fugir para a torrente de Querite, onde ele foi alimentado, segundo a Bíblia, por corvos que traziam pão e carne 2 vezes por dia do profeta de Deus. E tudo isso está narrado a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Logo a seguir, Elias depois foi até a uma viúva na cidade de Serepta, onde ele multiplicou a farinha e o azeite dela. E o capítulo 17 termina com Elias ressuscitando o filho desta viúva. No capítulo seguinte, capítulo 18, Elias volta ao rei Acabe e profetiza dessa vez que vai voltar a chover. Vai chover novamente. Isso depois de 3 anos e meio de seca e de estiagem. E ainda por cima, o profeta de Deus Elias desafia os 450 profetas de Baal. Ele fez uma fogueira, tudo isso está relatado lá no capítulo 18. E o Deus que fizesse cair fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Ou seja, Elias vence com uma oração a Deus os 450 profetas de Baal. Uau! Até aqui tudo bem, estava tudo perfeito, só coisas boas acontecendo, só milagres por todo lado.
Mas, capítulo 19, versículo 2, começa assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, eu não puser a sua vida como a um deles. Ou seja, o capítulo 19 começa depois de tantos milagres, de tantos acontecimentos, tantos sinais e maravilhas, tudo de bom acontecendo, ele recebe uma ameaça de Jezabel. E a Bíblia mostra que Elias, preste atenção, ele ficou com tanto medo de uma mulher, que ele fugiu para o deserto. E é justamente aqui que nós conseguimos entender aquilo que Tiago diz lá no Novo Testamento, Tiago 5,17, que Elias era gente como a gente, era humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Preste atenção numa coisa: com tantos milagres que Elias operou através de Deus, depois de tantos milagres, depois de ter enfrentado 450 profetas de Baal, depois de ter orado a Deus e feito cair fogo do céu, depois de ter ressuscitado o filho da viúva, Elias recebe uma ameaça de uma mulher e ele fica com medo. Eu paro aqui para te dizer uma coisa, meu querido, você que está nos acompanhando pela internet. Elias era humano, Elias era gente como eu e você. E talvez você está se sentindo assim, com medo de alguma coisa. Sabe, essa sensação de medo? Nós estamos vivendo uma crise sanitária mundial sem precedentes. Tanta gente confinada em casa, sem poder sair às ruas. E mesmo com as notícias das vacinas chegando aí, mas esse vírus tem sofrido várias mutações, tem vindo novas variantes, e sinceramente, sem ser pessimista, nós não sabemos exatamente como isso vai acabar. Nós sabemos como começou, mas não sabemos como vai acabar. E eu quero te dizer uma coisa: talvez você que está confinado em casa, talvez nesse dia, ouvindo essa palavra, e você tem sentido medo de tantas coisas, medo de ficar sozinho, medo da morte, medo de ficar desempregado, medo do seu posto de trabalho ser desativado, medo da sua empresa encerrar as atividades, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir suprir as suas necessidades. Muitas vezes nós temos medo, mas não se sinta fraco, diminuído pelo fato de você ter medo. Tiago 5, versículo 17, diz que Elias era gente como eu e você, era humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. É realmente complicado entender, né, a raça humana, né, os nossos sentimentos. Às vezes a gente pensa que a gente se conhece, a gente não conhece aquilo que está em nós, os nossos sentimentos. Nós não temos controle disso. E a gente aprende aqui com Elias esta humanidade de alguém
alguém que passou por tantos milagres, por tantos sinais, por tantas maravilhas, por momentos tão bons, sente medo de uma ameaça. Quantas pessoas que têm fé, pessoas que têm fidelidade a Deus, neste momento não estão se sentindo com medo, desanimados? Mas, continuando esse estudo, essa palavra, alguns estudiosos da Bíblia que acham, por todos os detalhes aqui, que Elias estava deprimido. Porque no versículo 4 diz que ele, no deserto, senta debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pede a morte. Ele diz: basta, Senhor, basta, tire a minha vida, eu não tenho mais vontade de viver. Então há uma corrente de estudiosos da Bíblia que acham que ele passava por um período depressivo. Eu não tenho tanta certeza disso, essa é a minha opinião, até porque existem alguns textos bíblicos aqui que me fazem colocar uma nova realidade, uma nova tese, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Observem, no versículo 4, começa assim: e ele se foi ao deserto. E ele se foi ao deserto. Nós percebemos aqui algo interessante, porque antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, estudando a vida de Elias a partir do capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos observar que antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, ele costumava consultar a Deus. Ele era um homem de muita oração. Nada que Elias fazia, nenhuma atitude, nenhuma decisão, ele fazia sem consultar a Deus. E por isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo, fizesse a leitura, 1 Reis capítulo 17, versículo 2. Está escrito: e depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha aqui, Deus orientando Elias. A palavra do Senhor vindo a ele depois que ele consultava a Deus. Capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, e no terceiro ano, dizendo: vai-te agora e mostre-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ou seja, ele consultou a Deus e Deus o orientou a ir ter com o rei Acabe e dizer que a chuva voltaria. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, tudo que Elias fazia, antes de fazer qualquer coisa, ele costumava consultar a Deus, e a palavra do Senhor vinha a ele dizendo aquilo que ele devia fazer. Mas observe, meu querido ouvinte, no versículo 4, começa assim: e ele se foi ao deserto e caminhou um dia. Ou seja,
Não há aqui nenhuma referência que a palavra de Deus veio a ele depois da ameaça de Jezabel, dizendo que ele deveria ir ao deserto e fazer qualquer coisa. Observe que ele não consultou a Deus no versículo 4. Muito pelo contrário, ao receber a ameaça da rainha Jezabel, ele decidiu por livre e espontânea vontade, por conta própria, ir ao deserto por sua conta, antes que a palavra de Deus viesse a ele. E mais ainda, ele entrou numa viagem por um caminho no deserto, sem companhia e sem água suficiente e sem suprimentos. E ao final de um dia, ele estava cansado. Ao final de uma caminhada de um dia, ele estava exausto. E então ele se deita debaixo de um zinco de uma árvore e pede a morte, e pede que Deus tire sua vida. Observe, eu quero enfatizar isso. Ele costumava consultar Deus, e aqui ele não consultou. Aqui está a humanidade de Elias. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Não ficamos decepcionados com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos erros, com o compromisso das pessoas, com a ingratidão. E muitas vezes nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nós acabamos sozinhos, confinados, arrependidos, desolados. E muitas vezes, quando nós nos encontramos dessa forma, nós nos entristecemos, ficamos desanimados, desculpe, e cansados da caminhada. Muitas vezes nós sentimos a vontade de parar. Talvez eu esteja falando neste momento com você que está neste momento passando por esta sensação de Elias. As suas escolhas, as suas decisões, as suas decepções, os seus problemas, as decepções, as traições, a ingratidão que você sofreu foi tamanha que muitas vezes você resolveu se confinar e está dizendo: basta, Senhor, eu já não tenho mais razão para viver, tira a minha vida. Mas aqui eu tenho uma palavra de esperança para você. Uma palavra de esperança. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não abandona os seus filhos, um Deus que reconhece tudo aquilo que Elias fez, mesmo com a decisão de ir para o deserto por sua própria conta. Ele não abandonou Elias, mesmo que ele não tivesse seguido a direção que Deus mandou ele seguir. Foi ao deserto pela sua própria conta. Esta, meu querido e minha querida, você que está nos ouvindo, é a graça de Deus. Tem pessoas que acham que o Senhor só estará com eles quando está tudo bem, quando estão nos caminhos certos. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer uma palavra de esperança nesse dia. Deus não nos abandona, Ele não abandona os seus filhos, mesmo quando nós não estamos firmados naquilo que Ele nos orientou a fazer. Deus não abandona os seus filhos, mesmo quando nós fazemos alianças erradas. Deus não abandona os seus filhos, mesmo quando nós tomamos decisões ou vamos por caminho que
Deus não pediu para que nós fôssemos. Deus não nos abandona, mesmo que nós estejamos colhendo os frutos da nossa imaturidade, das nossas escolhas. Mas aqui também eu aprendo uma coisa: mesmo Deus não nos abandonando, nesses momentos de crise, de solidão e de reflexão, nós precisamos tomar cuidado para que nessas situações difíceis o desespero não tome conta de nós. Eu aprendo aqui e te dou uma mensagem também nesse dia. Está triste? Está decepcionado? Está abandonado? Está se sentindo vazio? Não se isole, não fique sozinho. Procure alguém. Abra o seu coração, partilhe aquilo que você está sentindo. Olha, nós não estamos podendo ter cultos presenciais aqui, mas se você está passando por um momento difícil, espiritualmente falando, nos procure, nós queremos ajudar você. Não fique sozinho, não se isole. Eu percebo aqui que o grande problema de Elias foi se isolar. Mas nós servimos um Deus que não abandona os seus filhos, mesmo quando nós tomamos decisões que não são a vontade de Deus. Ele foi para o deserto por sua própria conta. Olha só como Deus não abandona os seus filhos. Versículos 5, 6 e 7. Nós já fizemos a leitura. Deus manda um anjo com provisão de pão e de água, que simboliza o alimento, a palavra de Deus, o pão, o alimento que simboliza a palavra de Deus. Oh Senhor, Deus é um Pai que nos procura nas nossas fraquezas e põe meios para que possamos nos encontrar. Ele envia um anjo para encontrar Elias, e o anjo leva pão e água, e o anjo toca Elias e diz: levanta-te e come, se alimente. Levanta-te e come, se alimente. E eu te digo, meu querido ouvinte, você que está acompanhando a gente pela internet, você que está passando por um momento de tristeza, levanta-te, sai dessa cama, sai dessa casa, sai desse quarto, levanta-te, come, tome um banho, se cuida, saia dessa tristeza, procure ajuda. Comece a orar aí no seu quarto, onde você está. Procure se levantar. E ele comeu e dormiu de novo, Elias. E o anjo tocou novamente, dizendo: não adormeças, Elias. Levanta, se alimente mais. E o versículo 7, o anjo diz a ele: porque você ainda tem um longo caminho para percorrer. Um longo caminho para percorrer. E o versículo 8 diz que: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, Deus não abandona Elias. Manda um anjo, providencia o alimento, ele se fortalece, e o alimento providenciado por Deus, aqui no versículo 8, era tão nutritivo e sobrenatural, que com a força daquela comida, Elias conseguiu caminhar pelo deserto 40 dias, até Horebe, o monte de Deus. E o capítulo 19,
versículo 16, diz ainda que ele ainda sobrevive mais alguns anos, até fazer um sucessor. E aqui começa a companhia de Eliseu. Ou seja, ele unge Eliseu e ganha um colega de ministério. Ou seja, ele não vai mais andar sozinho. Coisa interessante, né? E eu concluo essa palavra. Talvez você talvez essa palavra pode ir ao encontro daquilo que você está vivendo nesse dia. Hoje, talvez Deus esteja querendo dizer para você que esta tristeza, esta depressão, esta amargura, esta situação de medo e de isolamento, hoje pode ser superada. Deus está querendo dizer, meu querido, você que está nos acompanhando pela internet, que essa tristeza que você está sentindo não durará para sempre. Quem sabe não é hora de você voltar ao caminho. Deus está te dizendo nesse dia: vai, levanta, coma, se fortaleça e volta ao caminho, porque há ainda muito serviço para você fazer para o Senhor. Apesar das lutas, das dificuldades e da ingratidão e do desespero, hoje o Senhor te convida a voltar restaurado, fortalecido e com uma nova visão daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Você está disposto a tomar posse disso? Você está disposto a se levantar? Então, eu quero orar junto com você. Eu aqui e você aí. Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos. Aí onde você está, Deus quer te levantar dessa tristeza, desta decepção, desta frustração, dessa falta de entusiasmo. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar aí na sua casa, onde você estiver.